Não, só dá até Pastor Aniel aqui. poder dar uma assistência Já pra deu. gente. Já deu? Então vamos nessa. Então, pastor Claudivan, a pastora Dayana falou uma vez sobre o tema dessa série, tema contemplação, que nasceu no coração de Deus, Ele colocou no coração dela. A gente observa muito que o virar da chave no coração de um jovem, de uma pessoa para buscar a Deus, é ele poder contemplar a presença do Senhor. E eu lembro que esse desejo de contemplar a presença de Deus, de experimentar do sobrenatural, da glória de Deus, vieram de vocês. E não apenas no culto, no púlpito, que a gente tem ali um tempo limitado, 30 minutos, 40 minutos na pregação, mas nos bastidores, nas calçadas, nas cadeiras, nas mesas. Eu lembro que nós tínhamos ali aquele calçadão da fama, né? Que a galera se reunia depois da célula, depois da igreja, e eu ficava muito atento no que vocês falavam. A igreja era só aquela turma, então dava para ouvir vocês de perto, falando das experiências de vocês. E isso despertou no meu coração o desejo de contemplar a glória de Deus. Então, quando eu chegava na igreja, eu já chegava faminto, devido àquilo que vocês transmitiram nos bastidores. E eu conversando isso com o pastor Niel, com a pastora Dayana, porque hoje é impossível de ter aquele momento assim de perto com todos da igreja. Então eu falei, por que a gente não faz um podcast, onde a gente vai conversar na mesa com cada um da liderança, que eles vão poder estar compartilhando desses momentos e transmitir isso para toda a igreja. E aqui a gente vai começar, pastor Claudivan, com a primeira pergunta para o senhor, né? Todos nós temos nosso divisor de águas na presença de Deus. E eu queria saber em qual momento de sua juventude o Senhor deixou de apenas ir para a igreja e passou a desejar ardentemente o sobrenatural de Deus. Amém. Tudo é verdade o que o Rogério está falando, né, no início da igreja. Como éramos poucos e estávamos sempre juntos, quando terminava ali os cultos, tinha um local ali no bairro Paulo Falcão, próximo à casa do pastor Raniel e da pastora Dayana, bem na esquina, né, numa casa lá, e realmente ali sentávamos e conversávamos e compartilhávamos várias experiências com Deus. E na verdade, assim, como eu creio que a maioria sabe, eu me converti aos 15 anos de idade em um retiro de carnaval, numa terça-feira à noite. No último dia do retiro, né, na última pregação, eu levantei minha mão e em lágrimas eu fui até o altar, né? E na verdade, assim, essa pergunta, ela, vamos dizer assim, eu me converti, quando eu me converti, eu já me converti queimando. Aleluia. Pelo Senhor. E ali segui a minha caminhada, e logo depois de pouco tempo, isso aumentou. Isso aumentou. E eu vou falar isso aqui para você. Quando que aumentou? Eu nunca fui um crente frio. Eu nunca fui um crente frio. Olhando para o meu passado, certo? Então, porém, eu creio que com 1 ano, 8 meses, 1 ano de crente, eu conheci 3 rapazes. E eu conheci esses 3 jovens, e esses 3 jovens me falavam muitas coisas e de muitas experiências com Deus. E eu comecei a desejar mais. Eu já desejava, mas eu comecei a desejar mais. E logo depois de conhecer eles, foi aí o ápice, né? Foi quando surgiu a oportunidade de eu me mudar, de eu ir embora para Brasília. Quando eu completei 18 anos, eu fui morar em Brasília. Porém, o meu cunhado, que foi que teve a ideia, né, tipo, concluiu o 5º grau, e ele disse: Claudivan, tu vai para Brasília, tu vai procurar crescer lá. E aí eu disse sim. Porém, o meu maior desejo, e a gente estava conversando sobre isso agora, vindo de São Luís, né, amor? O meu maior desejo, porque eu fiquei muito empolgado, era de conhecer as igrejas de Brasília. Porque eu ouvia falar que Brasília era a capital evangélica, né? É uma capital evangélica, muita gente ia para as igrejas em multidões e tudo mais, grandes eventos. E eu comecei a queimar dentro de mim por conhecer, né, as igrejas de Brasília e buscar mais. E foi quando eu fui para Brasília
que o fogo aumentou mais ainda. Foi lá que eu fiz o meu encontro com Deus e foi lá que eu fui batizado do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aqui a gente pode pontuar duas coisas, né? Eu conheci 3 pessoas com o fogo do Espírito. E não é que eu não tivesse, mas eles me levaram a ir mais fundo, ok? E depois fui para Brasília e conheci mais pessoas ainda que queimavam. E fui batizado do Espírito Santo na pregação de um grande homem de Deus, como eu já falei para a igreja, pastor Napoleão Falcão, um pregador assembleiano também. Eu considero essas situações, esses momentos, como esse divisor para aumentar o fogo, né? Que fique claro que de coração, tipo assim, eu nunca fui um crente de banco, nunca fui um crente frio, mas Deus, ele me chamava sempre e sempre para o mais profundo, né? E eu disse sim para ele, e é por isso que a gente está aqui. Então aqui a gente pode pegar uma lição: ande com pessoas que queimam. Sim. Ande com pessoas que queimam. E isso é muito, muito importante, porque no meu início eu andei com vocês e eu comecei a queimar. É o efeito pipoca, uma junto Exato. da outra e começa a pipocar. Então eu vejo isso também nos jovens. Você quer queimar pela presença de Deus, você quer se apaixonar por Jesus, ande com pessoas que queimam junto com você. Porque se não caminhar com pessoas que queimam por Deus, é um risco até de esfriar. Porque eu tenho certeza que lá na sua roda de amizade, amigos, existiam aqueles amigos que eram mais suaves, mais frios, assim, que não eram tão intensos quanto o Senhor. E o Senhor escolheu andar com quem queima pelo... Pastora, muitas jovens, às vezes, né, chegam na igreja, ouve a palavra de Deus e até se converte. Mas de repente elas são tomadas pela ansiedade para se formar, para encontrar o seu trabalho, para casar, ter filhos, e às vezes ela acaba perdendo a direção, digamos assim. Como foi para a senhora o despertar para a presença de Deus? Como foi assim o virar da chave para a senhora? Eu acho que depois que eu passei pelo meu encontro com Deus, eu acho que foi assim um marco da minha vida espiritual. Foi quando realmente eu vi que existia algo além daquilo que eu conhecia já, não é? Que apesar de eu ter me convertido, ter entregado minha vida para Jesus e tal, de ter a certeza da salvação, mas depois do meu encontro foi que eu percebi que existia algo em Deus que eu não conhecia, e era algo muito forte, muito poderoso, muito sobrenatural. E foi ali que meus olhos então se abriram, né, para a presença de Deus. Foi ali onde eu desejei mais o Senhor. Eu acho que até mais do que tudo, mais do que até uma profissão. Eu lembro que ali foi o momento em que eu comecei a me apaixonar verdadeiramente por Deus e senti um prazer na presença, uma alegria, um contentamento indizível, como já foi até falado aqui. Então acredito que esse meu relacionamento com Deus foi que fez com que eu desejasse mais o Senhor, desejasse mais a presença. E eu lembro que na época, bem novinha, né, ainda, eu não lembro de pensar em casamento. Eu quero casar, aquela coisa na cabeça de muitas jovens, né, que às vezes chega um pouco até a atrapalhar na sua vida espiritual, porque às vezes meio que a gente se perde nessa busca por um casamento, por querer logo encontrar alguém. E eu lembro que na minha vida foi tudo assim muito naturalmente, né? Até quando eu encontrei o pastor. Mas eu lembro que na época realmente eu me apaixonei pela presença de Deus. Eu sabia que eu queria mais do Senhor. Mas eu acho que o divisor de águas da minha vida, se é essa realmente a pergunta, para a questão de abrir meus olhos para a presença de Deus e querer mais o Senhor, foi realmente depois que eu passei por essa experiência sobrenatural do meu encontro com Deus. Ali eu tive uma experiência extraordinária, algo que realmente
marcou muito a minha vida e que naturalmente depois daquela experiência ali eu comecei a desejar mais Deus, a querer estar mais na presença. Eu lembro que foi uma época onde eu conheci a leitura de livros. Até então não era muito de ler, apenas a Bíblia, e não tinha, ao contrário do pastor, né, que ele disse que já era esse crente, já se converteu sendo esse crente cheio do fogo. Apesar de eu não morar com ele, mas e ele ser esse homem de Deus já, e ser um homem do fogo, mas eu acho que eu ainda era muito assim, não tinha tanto conhecimento bíblico, né? Eu nunca fui uma jovem desde a minha adolescência, uma jovem de estar fazendo coisa errada, sabe? Essas coisas assim, eu gostava muito de festa, mas eu não era essa jovem de bebedeiras, de prostituição, essas coisas. E mesmo conhecendo o pastor, mas ali no início do nosso relacionamento, eu não tinha esses meus olhos tão abertos para a presença de Deus. E foi depois que realmente o tempo foi passando e eu fui tendo algumas experiências com o Senhor. E depois do meu encontro foi que eu realmente percebi que houve uma mudança sobrenatural na minha vida relacionada à presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, pessoal, o encontro com Deus, né, é um divisor de águas para muitas pessoas, para muita gente que vai com esse desejo no coração. Eu lembro que no meu encontro com Deus tinha uma música do Ricardo Robortella que dizia: eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus para mim. Às vezes você pode até pensar que chegou aqui no seu limite, você não mente mais, você não se mete mais em fofoca, você era uma pessoa que gostava de se meter em confusão, não se mete mais, então você se tornou um crente exemplar. Mas eu quero dizer para você, existe o mais de Deus, que é isso que a pastora Keliane descobriu no encontro com Deus. Você que ainda não fez o encontro, aproveite a próxima oportunidade, se consagre, tenha essa expectativa, essa esperança no seu coração de ser tocado por Deus no encontro. Amém? Vamos para a próxima pergunta, né, ao pastor Claudivan. Pastor, o senhor é uma das pessoas que a gente sempre vê a constância, a intensidade, o fogo de Deus quando está pregando, essa paixão, esse amor pela obra de Deus, e algumas coisas são evidentes, como o seu dom de discernimento. O senhor dá um conselho para a gente agora e às vezes a gente não está nem enxergando o futuro, mas quando a gente decide obedecer, era exatamente como o senhor estava falando, o dom da fé. A gente percebe isso no senhor também, de dizer para a igreja: nós vamos comprar um terreno e nós vamos conseguir esse dinheiro do terreno rapidão aqui na oferta, e consegue. Vamos construir a igreja do quintal, sair para um lugar amplo desse. E a gente percebe também uma certa facilidade quando o senhor se depara com uma pessoa possessa, para o senhor expulsa um demônio rapidão. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade, repreende, ora e pergunta quem está ali, entendeu? E o senhor chega e repreende e a pessoa é liberta. E a pergunta para o senhor é baseada nisso: qual o conselho que o senhor dá para o jovem? Como que um jovem pode desenvolver essa sensibilidade, esses dons do Espírito na vida dele? Como foi com o senhor e como é que os jovens podem desenvolver isso neles? Amém. Na verdade, assim, pegando o gancho da pastora Keliane, né, a gente pode falar exclusivamente e primeiramente do batismo no Espírito Santo. Do batismo no Espírito Santo. Só uma pergunta aqui: quem aqui não é batizado? Quem não é aqui batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é batizado, levanta a mão. Quem não é? Certo. Baixa a mão. Agora, quem é batizado, levanta a mão aí. Glória a Deus. Tá. É para ver se entenderam mesmo, né? Glória a Deus. Mas assim, o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é um revestimento de autoridade, é um revestimento do fogo, de fato, do Espírito, né? Ele vai ativar em você essa sensibilidade. Então assim, eu não tenho, e eu estou sendo até bíblico, eu estou falando da minha experiência e estou falando também da palavra de Deus, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder, né?
Então o que acontece? Eu creio que principalmente foi isso que aconteceu na minha vida, porque a partir desse momento, eu fui batizado no Espírito Santo no ano de 2001, né? Eu tinha 4 anos de convertido. Então, a partir dali, muita coisa mudou na minha vida. A minha visão espiritual, ela mudou, né? E eu percebi que eu estava numa crescente. De quê? De ser chamado por Deus para servi-lo integralmente, né? E outra coisa que eu posso dizer, que na verdade é um resultado do batismo do Espírito Santo. Então, fica para você de coração, querido, busque receber o Espírito Santo, busque ser batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus, porque é isso que vai mudar muitas coisas na sua vida, muitas coisas. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, muitas coisas, entre aspas, serão automáticas na vida dela, e aí é onde nasce essa sensibilidade. E aí isso que eu vou falar agora, que é já um resultado do batismo do Espírito Santo, porém ligado a uma paixão inicial, que foi quando eu conheci Jesus. O que? Tu está falando de sensibilidade, né? Tipo, tu está falando dessa facilidade. Realmente, eu não me lembro de uma grande dificuldade, tipo, numa possessão demoníaca, né? Eu me lembro de uma pessoa só, não me lembro o nome, que demorou um pouco mesmo. Mas assim, essa sensibilidade em mim, ela acontece devido, e quando eu fazendo a pergunta, eu estava pensando, há uma preocupação minha com o que Deus está pensando. Eu fico o dia todo pensando no que Deus está pensando de mim. Eu fico o dia todo pensando se Deus está gostando do que eu estou fazendo ou não. Se eu estou andando na rua e eu olho uma cena, é como que eu e Deus aqui, eu pergunto para Ele: Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor não está gostando disso? Ou então, se for algo aprovado, meu Deus, que maravilha, o Senhor está vendo? Então, essa conexão constante, eu creio que gera essa sensibilidade, sabe? Ou seja, eu me entristeço e eu penso que Deus está triste com algo também. Se eu me alegro, eu penso que Deus também se alegra com algo bíblico, com algo que vem dele. Então eu creio que essa ligação com Deus constante é que ela atrai de Deus esse poder, essa autoridade, para você viver essas experiências e para ser usado por Ele. Porque assim, uma pessoa desconectada do Espírito, Deus vai querer fazer alguma coisa através dela ou falar, ela não vai ouvir, ela não vai perceber, né? Então, sobre sensibilidade, eu creio que essas duas coisas. O primeiro passo é buscar o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. E a partir de então, e sempre, né, na verdade, tenha também esse lado de você. Pense em Deus, se preocupe com Deus, pense se Ele está gostando ou não. Pense se Ele está gostando ou não. Deus gosta de gente assim. Deus gosta. É igual nós. Pessoas, quando você percebe que alguém que está perto de você se preocupa contigo, tu vai estar mais perto dela. Sim ou não? Tu vai se abrir mais com ela. Então, da mesma forma é com Deus. Se você pensa constantemente em Deus e se preocupa com o que Ele está pensando, se Ele está gostando, se Ele não está, se Ele está triste, se Ele está alegre, se Ele está aprovando ou não, Deus também Ele vai olhar mais para você e vai gerar uma intimidade. E essa intimidade é que gera sensibilidade. É verdade. Okay? Amém, aleluia. Glória a Deus. Isso é tão, tão real. Eu lembro que teve uma vez que eu estava em casa orando, né, à noitinha, tinha dado 6 horas, e eu lembro que eu não estava sentindo a direção de Deus, um falar de Deus, uma resposta, uma fala de Deus para mim. E eu fiquei: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Aí eu fui buscando, e chegou um ponto que eu senti Deus falando no meu coração: eu sempre estou falando, você é que precisa estar atento e ouvir a minha voz.
Porque como o pastor falou, em todos os lugares, buscar saber qual é a opinião, qual é o conselho, qual é a direção de Deus. Como diz o Gregório McNulty, ele está interessado em saber o que é que o Senhor está sentindo naquela hora. Profeta. Então, o batismo no Espírito Santo, queridos, e a busca pela conexão com Deus diariamente, constantemente, vai desenvolver em você essa sensibilidade, ao ponto de Deus revelar até o coração das pessoas para você. Você vai olhar para alguém e vai sentir que Deus quer ministrar uma palavra, e Deus vai usar você para dar uma palavra, um versículo bíblico, uma direção. Às vezes você vai perceber que um ambiente está infestado de demônios e que você precisa orar e repreender. Mas para isso, você precisa, em primeiro lugar, ser batizado com o Espírito Santo e ter conexão diária com Deus, constante. Amém? Glória a Deus. Outra coisa aqui que eu estou lembrando, querido, que eu estou lembrando também, é que faz parte também dessa questão de sensibilidade, né? E eu já falei desse livro aqui para você, e se você puder adquirir e ler, ok? Esses 2 livros, né, vamos dizer assim, marcaram muito a minha vida, mas o principal, Heróis da Fé. O livro Heróis da Fé. Heróis da Fé é a biografia ou a história de 20 grandes homens de Deus que incendiaram o mundo. Heróis da Fé. Busque esse livro, é um livro antigo, se eu não me engano é Orlando Boy que escreveu, né? E ali ele reuniu a biografia de 20 grandes homens de Deus, a partir de Jerônimo Savonarola, que foi quem precedeu Martim Lutero, né? John Wesley. E vai por John Wesley, Moody, Carlos Finney, o apóstolo do avivamento, né? Spurgeon. E a história desses grandes homens de Deus, quando você começa a ler, você começa a queimar por dentro. E ali você começa a desejar viver o mesmo que eles viveram, certo? Então, de coração, busca também adquirir esse livro, busca comprar ele, para que você seja também incendiado pelo Espírito. E o outro é o Caçador de Deus, de Tommy Tenney. E o outro é o Caçador de Deus, de Tommy Tenney. Livro, quem já ouviu falar no livro Caçador de Deus? Caçador de Deus, Tommy Tenney, americano, né? E eu tenho outro para indicar também. Então, já que o pastor indicou um, o Rogério indicou outro, vou indicar um que eu acredito que muitos aqui já leram. Bom Dia, Espírito Santo. Quantos já leram? E tem o Bem-vindo, Espírito Santo também. Eu lembro que eu, recém-convertida, li, e foi ali onde realmente eu pude perceber, através do testemunho daquele grande homem de Deus, que eu podia ser mais íntima de Deus do que eu podia imaginar, de que Ele queria esse relacionamento mais próximo comigo, né? Ao ponto de você, por isso que o nome do livro é Bom Dia, de você acordar já dando bom dia para Deus e tratar Deus como uma pessoa que quer realmente estar perto de você e fazer parte do seu dia a dia, das situações mais comuns que você puder imaginar. Glória a Deus. Eu lembro que esse livro, Os Caçadores de Deus, falado pelo pastor Claudivan, eu já tinha ouvido ele falando e fiquei com vontade de comprar. Aí teve aquele retiro em Coroatá, que nós saímos para o campo à noite para orar, e a chuva caindo e a gente orando. E eu lembro que um rapaz foi e profetizou no ouvido do Joãozinho, profetizou no ouvido do Ricardo, né, que o Joãozinho iria ter um filho ali perto, a Verônica ia engravidar próximo daqueles dias, e também a Fran. Aí nasceu o Birubiru e o Davi, 2 filhos de uma promessa, né, naquele dia. E eu lembro que quando o pastor Ribamar chegou, ele no outro dia testemunhando, que quando chegou ele disse que sentiu o chão tremendo. E eu lembro que naquela noite, na madrugada, eu senti um fogo intenso nas minhas mãos pegando fogo no meio da chuva. E no outro dia de manhã, o pastor Ribamar, ele falou: leiam o livro Os Caçadores de Deus. Aí eu vi também o que eu gosto muito, o Clamor pelas Nações, Ricardo Albortella falando do livro, né, Os Caçadores de Deus. Ele leu ele antes de ser traduzido para o português. E aí eu ouvi também o David Keelan falando. Eu disse: meu Deus, os grandes homens de Deus, todo mundo lê esse livro, eu também quero. E eu li o livro Dos Caçadores, é fenomenal mesmo. E ele tem, foram 3 livros que ele lançou, né? Até onde eu sei. Caçador de Deus, aí tem o Descobridor de Deus, é o outro livro, sim, certo? E o terceiro livro é Casa Favorita. E tem a oração dos Caçadores de Deus também. Não, eu fiquei só no Casa Favorita. Tem a oração do Caçador de Deus. Bênção demais. Amém. Pastora Keliane,
Muitas vezes confundimos emoção com unção. Como é que a senhora diferencia a emoção de um culto animado da real presença da glória de Deus que transforma o caráter? Eu acredito que são alguns fatores. Um deles é a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Eu acredito que vai fazer com que você entenda que ali realmente é a presença, né? O seu dia a dia com Deus. Não é só os seus momentos aqui no culto, mas é o seu secreto. Quando você conhece a presença de Deus lá no seu quarto, quando ninguém está vendo, só está você e o Espírito Santo ali, você orando, falando com Ele, e você sentindo aquela atmosfera. Quando você estiver em qualquer outro lugar, você vai sentir. Aqui não é o homem, aqui é o Senhor de verdade. Pelo menos é o que eu sinto, né? Quando já teve momentos, por exemplo, que eu já cheguei aqui na igreja de colocar o pé ali. Acho que muitos aqui já tiveram essa experiência, né? E de colocar o pé e você já sentir algo diferente. Claro que Deus está presente, né, em todos os cultos, mas realmente existem momentos que Ele se manifesta com a intensidade maior, de uma maneira mais forte, assim, eu acredito que essa é a palavra, uma maneira mais sobrenatural. Então, quando você tem esse seu relacionamento com Deus de perto, quando você lê a Bíblia, principalmente, o pastor falou aqui, né, do batismo com o Espírito Santo, eu posso falar para vocês também que, para mim, o que faz toda a diferença na minha vida com Deus é a leitura bíblica, é o meu momento ali de oração, nem que seja ali meus 10, 15 minutos, mas passar o meu tempo ali com Deus, ouvindo a palavra, falando com Ele. E a gente tem que entender também uma coisa sobre oração, viu, gente? Porque tudo isso faz parte para que você possa até sentir a presença de Deus de uma maneira mais poderosa. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas falando assim: mas por que eu não sinto a presença de Deus como eu vejo os meus pastores ou os meus líderes sentindo? E eu acredito que a diferença, ela está aí. Está na sua busca do antes de você até chegar aqui na igreja. É quando você está lá no seu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, é o que você faz com o seu tempo, sabe? Tá só caindo, né? Tá bom. Dá de apertar aqui, ó. Tá bom. Tá? Em cima, pastor. Isso. Nossa, deixa aí que não cai não. É o que você faz com o seu tempo ali, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Então, se você é alguém que está conectado com Deus através desses exercícios espirituais, eu acredito que em qualquer lugar que você estiver, quando ele se manifestar, você vai perceber que ali não é algo humano, que não é coisa da sua cabeça, que não é algo emocional, é realmente a presença de Deus. E eu acho tão interessante porque eu já tive experiências assim, e a gente percebe o ambiente, né, quando a presença de Deus ela vem de uma maneira poderosa. Por várias vezes, por exemplo, eu já estive aqui no culto, e aí começa a adoração e o louvor começa, a gente começa a entronizar a presença de Deus. E é interessante porque eu fico percebendo assim, como a liderança está todo mundo aqui pertinho, às vezes a gente percebe mais o ambiente da liderança, né? Depois eu consigo perceber o ambiente da igreja. E eu já percebi que quando eu começo a sentir que algo tem diferente, eu começo a dizer assim: meu Deus, como aqui está algo poderoso, sobrenatural, como Deus está se manifestando de uma maneira tão poderosa. Eu começo a perceber como é que estão os líderes aqui perto de mim. Então, se a pastora Dayana, o pastor Raniel, o que está atrás de mim, o pastor Claudivan, começo a perceber a reação deles. E é incrível como que cada um começa a reagir da mesma forma. A gente começa a adorar de uma maneira mais intensa. Eu percebo que a gente já começa a chorar. E não é algo realmente da nossa cabeça, não é algo da emoção, não. A gente percebe que realmente é a presença, porque todo mundo começa a entrar nessa atmosfera de adoração. Então, acredito que esse é um dos fatores também, né, que contribui para que você perceba que o ambiente ali não tem nada a ver com o seu emocional, com coisa de homens, não. Ali realmente é a presença poderosa de Deus se manifestando naquele lugar. E também, permita-me também, eu achei muito interessante essa pergunta.
Muito interessante mesmo. Na minha Também visão achei. aqui, na minha visão, é o que diferencia, para ficar bem claro, né? O que diferencia é um momento de unção com Deus de um momento de emoção, né? Na minha visão, o que diferencia um momento de unção e de emoção é o direcionamento que aponta para uma transformação. Pode observar, quando você realmente, quando o Espírito lhe toca, quando é a unção do Espírito Santo, você sai do culto ou você sai da experiência com um direcionamento para ser transformado. Quando é só emoção, não acontece nada disso. A pessoa pode chorar, a pessoa pode ser tocada de algumas formas, mas ela não sai da igreja ou da experiência que ela teve, ela não sai com um senso de direção. E sem sair com esse senso de direção, ela não vai mudar, ela não vai ter transformação. Então, para fechar, quando é unção, a unção ela é confirmada quando você sai direcionado para uma transformação concreta. Quando é emoção, vai ficar só ali mesmo. Entendeu? Só no show, É muito né? interessante essa pergunta. A Quem entendeu aí, gente? Quem entendeu? É de Deus. A unção dá frutos, a Sim. emoção não. Não, perfeito também. E definindo também o que a pastora Kelene falou, tem intimidade com Jesus em casa, que você conhecerá a manifestação do seu amigo onde ele estiver. Porque quem tem intimidade com Jesus em casa, é como se eu falo naquele dia, a gente assistiu o Day Chosen querendo gritar, querendo chorar, porque a gente conhece Jesus. Verdade. Agora, só uma observação também, Rogério, com relação a essa parte que o pastor falou. Eu entendi um pouco das duas maneiras, né? Mas se eu pudesse também falar, eu poderia citar experiências que às vezes eu tenho na presença de Deus, né? Na questão da mudança, da transformação, porque realmente a gente diferencia muito a ação de Deus dessa forma que o pastor falou, no pós-culto, né? Em quem a gente se torna ou em quem a gente quer se tornar depois do culto. Eu, pelo menos, posso falar da minha experiência. Eu lembro que todas as vezes que eu sinto aquela presença de Deus e tal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: meu Deus, eu preciso me dedicar mais em Deus. Quando eu sair daqui, eu preciso ler mais a minha Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso mudar nessa área. Meu Deus, faz uma mudança na minha vida. Então, realmente, essa questão da transformação, da mudança, é algo que, uma das primeiras coisas que vem na sua mente. Eu acredito que muitos aqui também, né? Eu, pelo menos, já tive um momento de eu querer chegar em casa desesperada, já ir ler a Bíblia. E de dizer assim: meu Deus, tomara que chegue a hora de chegar em casa, que eu estou com vontade de dar continuidade a isso aqui e de continuar adorando e exaltando o Senhor. Então, realmente, é uma das coisas que acontece conosco, né? Depois ali que você realmente percebe que ali a presença não é algo emocional, é esse sentimento de mudança, de transformação. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Claudivan, agora o senhor vai nos contar um momento que o senhor teve, assim, de uma experiência extraordinária com Deus, que o senhor sentiu a presença dele, assim como nunca tinha sentido antes. Conte pra gente esses detalhes, como foi, o que aconteceu, que o senhor sentiu isso. Compartilha com a gente. Na verdade, isso aí, né? Digamos assim, essa experiência ela aconteceu em Brasília. Foi o ápice, vamos dizer assim. Porém, eu tive essa experiência depois 5 ou 6 vezes. E aqui foi a última vez, né? Não me lembro há quanto tempo. Mas assim, eu me lembro que eu estava em Brasília e eu estava há 1 ano na igreja lá, né, no Núcleo Bandeirante, na cidade de Satélites. E eu fui convidado para ministrar no encontro lá. Foi a minha primeira pregação em encontro com Deus. Era num sábado de manhã. E ali, antes da minha ministração, eu saí e fui orar ali em um lugar. E eu entrei no carro de um amigo meu, para ficar mais à vontade ali, né? E eu estava queimando, né? Ali, naquele momento. Eu estava muito preocupado, um pouco nervoso, mas eu estava queimando por dentro. E ali eu entrei naquele carro. E ali eu comecei a orar, pedindo a Deus, né, mais capacitação, pedindo a Deus mais da unção dele, da sabedoria dele. E ali eu comecei a chorar muito.
a chorar muito, a chorar muito. E o que acontece? As minhas mãos, eu comecei, toca aqui, abre assim a mão, ó, Assim? isso, dedo com dedo acima, ó, presta atenção, ó. Tá sentindo o que eu estou fazendo? Sim. Ó, isso aqui, é só ele que está sentindo. Mas isso aqui, ó, mais ou menos assim, ó, você tá entendendo, né? Ó, desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui, ó. E não era um formigamento, que às vezes você fica um pouco dormente, algum membro teu, e fica dormente, fica aquele formigamento, né? Não era literalmente nas duas mãos. Quando eu comecei a sentir aquilo, aí que o choro foi maior. E aí depois eu senti a mesma coisa. Isso aqui pode ser até escandaloso, né? Meu Deus. Mas presta atenção, depois eu senti a mesma coisa nos meus lábios. Até estou emocionado agora, de verdade. É forte, estou sentindo. Eu senti de fato, eu sabia que era Deus ali. Meu Deus. Eu senti como que ondas elétricas aqui nas minhas mãos, né? E depois nos meus lábios. E o desespero foi grande naquele momento. E eu senti isso 5 ou 6 vezes depois também, né? E eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia que era Deus. Deus estava me tocando ali. E então assim, essa experiência, ela foi o ápice, assim, eu e Deus, né? Eu já tive várias outras experiências. Eu me lembro que no meu encontro com Deus também, teve um momento depois do batismo no Espírito Santo, que eu fui, porque era uma chácara, e eu saí do local do culto, e aí eu fui para uma matazinha assim, não era mata, era um capim assim, do lado lá, que era bem aberto, bem próximo assim, e eu me joguei no chão ali. E eu olhei para o céu assim, estava soprando uma brisa assim, passando assim naquele capim, aquela coisa. Eu olhei para o céu e eu nunca vi o céu tão belo como naquele dia. Aleluia. Entendeu? Então, essas experiências, elas me marcaram, né? E transformam a nossa vida, de verdade. Ali era o Espírito Santo, e a prova é que eu fui direcionado mais ainda para ser transformado mais ainda e tudo mais. Não era só emoção, né? Agora eu lembrei da música do Disney Jones. Beija-me. Meu Deus. É poderoso. Né? E De Deus. Isaías teve os lábios tocados, né? Exatamente. Eu ia falar de Isaías, Ele né? teve os lábios tocados com brasa viva E tirada do altar. Deus fala para Jeremias também: eu coloco as minhas palavras em tua boca. Sim. Na tua boca. É sobrenatural demais. Pastora Keliane, conta pra gente uma experiência que a senhora teve com Deus, sobrenatural também. Eu tive algumas também, bem fortes, bem poderosas, mas vou trazer lá no iniciozinho, quando eu não tinha sido batizada no Espírito Santo ainda, né? E a gente já tinha começado o ministério, e eu lembro que eu via muitas pessoas falando em línguas, e naquela unção poderosa. E eu lembro que eu dizia para Deus nas minhas orações: Senhor, eu vejo todo mundo aqui, meu Deus, que está buscando, recebe o dom de línguas, fala em línguas, e eu sou a pastora da igreja e eu não falo em línguas. E eu dizia: Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer. Será que eu não estou buscando e tal? Eu lembro que eu perguntava, né, para o pastor: será que eu não estou buscando como eu deveria buscar? E ele disse: não, minha filha, você ora, você pede. Eu disse: sim, eu faço tudo isso. Eu não estou em pecado, então por que será que eu não falo em línguas? Eu tenho tanta vontade de falar em línguas, porque eu vejo o pessoal falando, e eu achava assim, é o ápice do manifestar do Espírito Santo de Deus. E eu olhava aquilo e eu queria aquilo para mim, eu desejava, porque eu imaginava assim: não, falar em línguas deve ser assim um momento em que tu mais fica próxima de Deus, e deve ser uma experiência muito sobrenatural, é uma experiência do céu, é como se você pudesse experimentar um pouco do céu já aqui na terra, falando de coisas sobrenaturais, né?
E eu dizia, meu Deus, eu quero isso. Se isso está disponível para mim, eu quero isso. E eu lembro que eu orava e pedia e nada acontecia. E a gente passou por alguns encontros. A igreja já tinha realizado até o primeiro encontro e nada de eu ser batizada. Eu disse, meu Deus do céu. Eu lembro, gente, vou ser bem sincera aqui para vocês, que eu teve um momento que eu disse assim, Senhor, será que isso é verdade em mim? Sendo sincera, será que isso aí não é alguma coisa não da cabeça do ser humano? Porque eu disse assim, eu não estou em pecado, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu disse, meu Deus, eu sou pastora da igreja, então por que eu não tenho essa experiência? E era algo que eu desejava muito, né? E foi quando então eu lembro que um missionário veio, não lembro, ele já até chegou a vir outras vezes aqui, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele é de outro país. E aí ele veio e ele ministrou uma palavra muito poderosa na igreja. E eu lembro que ali eu comecei a desejar, né, a falar em línguas e comecei a orar intensamente naquele culto. Deus, eu quero falar em línguas, Senhor, me abençoa, derrama sobre mim o teu espírito. E aí eu lembro que foi nessa hora que o pastor ele olhou para toda a liderança e chamou a gente na frente. E disse, vem aqui, eu quero orar por vocês. E aí toda a liderança veio, a gente ficou na frente e ele começou a orar pela liderança. E aí eu lembro que ele veio e colocou a mão na minha cabeça ali, eu sentia o peso da presença de Deus, caí ali no chão, chorando, me derramando, sentindo a presença de Deus. E foi quando eu falei, Senhor, será que esse vai ser o momento? Senhor, se esse for o momento para me falar em línguas, Deus, eu quero falar em línguas. E foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim, se você quer falar, então só abre a boca e começa a falar. E eu lembro que quando eu ouvi aquela voz dentro de mim, que eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a orar normalmente, né? E quando eu comecei a orar, normalmente as palavras vieram. E foi algo muito poderoso, muito poderoso. Eu lembro que eu falava e ao mesmo tempo, na minha mente, eu glorificava a Deus. E eu dizia, meu Deus, que experiência é essa? E eu dizia, Senhor, não é coisa da cabeça do ser humano, realmente essa experiência, ela existe. É o que é. E eu dizia assim, eu lembrava de Atos, né? Eu dizia, meu Deus, é o que aconteceu lá em Atos, então tem muito mais do Senhor para nossas vidas. Meu Deus, a tua presença é real. E foi algo que marcou demais a minha vida com Deus. Até hoje eu lembro desse momento porque foi algo realmente muito, muito especial que eu tive com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastor Claudivan, se o senhor pudesse voltar aos seus 15 anos de idade, ou se o senhor pudesse encontrar com o Claudivan de 15 anos atrás, com a experiência que o senhor tem hoje, o que o senhor aconselharia para esse Claudivan fazer? Ou a gente pode perguntar assim, o que o senhor faria de diferente dos 15 anos quando o senhor se converteu? O que faria de diferente até agora? Eu estava passando com a pastora Keliane, agora voltando de São Luís, do meu início, né? E vendo Deus em cada detalhe. Ou seja, eu me converti e eu passei um tempo breve aqui. Deus usou o meu cunhado para que eu fosse para Brasília. Foi ali em Brasília que eu conheci o Espírito Santo. Foi ali em Brasília que eu conheci célula. E foi ali em Brasília que Deus colocou essa igreja no meu coração. Ela não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. Deus colocou no meu coração. E tudo que eu via acontecendo ali, eu via, desejava acontecendo aqui. Então, eu vejo que em cada momento da minha vida, né, desde a minha conversão, Deus me conduziu. Então, tipo assim, não houve um erro, tipo, na minha vida que eu cometi, ou eu não me lembro, nesse momento agora, de uma decisão que eu tomei, que eu diria assim, não, eu não faria isso de novo. Faria diferente. Né? Porque desde que eu me converti, eu só me lancei. E lá em Brasília eu não ganhei dinheiro.
Eu fui, eu passei 4 anos lá em Brasília, eu voltei com R$ 600 na conta. 4 anos. Tem gente que, hein, pastor Daniel? Tem gente que vai, pastor Daniel voltou com o D20, foi? Foi. A pastora Dayana voltou rica. O meu coração, ele estava na obra, ele estava no Senhor. Então, assim, é difícil. No momento, eu não me lembro de algo para me olhar para a minha idade nessa época e dizer, rapaz, eu fiz isso aqui de errado, então eu voltaria atrás. Eu não me lembro no momento, entendeu? Mas eu já vi o senhor aconselhando os jovens quando viajam, procure uma igreja. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Brasília. Exatamente, né? O senhor não fez errado, mas o senhor já aconselha alguém para antes de fazer errado. Sim. Primeira decisão Que quando eu fui para Brasília, que assim, a nossa história é a nossa história, né? E tipo, não tem como eu contar outra história além da minha história. E aí, no caso, realmente, quando eu fui para Brasília, eu cheguei lá, acho que no dia 3 de janeiro de 2000. 3 de janeiro de 2000. E eu me lembro que eu fui para morar no setor central. Quando eu cheguei, eu já deixei minhas coisas lá, e eu já saí de pé procurando uma igreja. Incrível. Eu cheguei de manhã, se eu não me engano, e não sei o horário, e eu deixei as coisas lá no local que eu estava, né? E eu já saí para procurar uma igreja. Quando eu cheguei lá, a primeira que eu entrei lá foi na presbiteriana, lá, né? Mas depois Deus conduziu, colocou outras pessoas, aí eu fui para a igreja que eu fiquei lá. Glória a Deus. Pastora Keliane, teria alguma coisa que a senhora aconselharia para a senhora fazer diferente se tivesse encontrar com aquela menina lá atrás, aquela moça de 15 anos de idade? 15 anos. Com toda certeza eu diria, minha filha, entregue sua vida para Jesus hoje, agora, nesse momento. Eu acho que se me perguntasse qual é o seu maior arrependimento na sua vida, foi de não ter entregue minha vida para Jesus antes. Você que tem aí seus 12, 13 anos, ou que nasceu num lar evangélico, meu Deus, que honra, que privilégio você tem. Às vezes a gente não tem noção disso, porque muitas das minhas frustrações, muitas das dificuldades que eu enfrentei ali na minha adolescência, um pouco ainda da minha juventude, foi por conta de ainda não conhecer Jesus. Então, depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou drasticamente, muito para melhor, né? Então, se eu pudesse falar com aquela Keliane de 15 anos, eu teria dito para ela: entregue sua vida para Jesus, porque vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então, queridos, baseado em tudo isso que a gente tem ouvido, e com certeza está queimando o coração de alguns, despertando interesse no coração de outros, a gente tem a dizer para todos que é importante na vida de todos os crentes buscar essa presença de Deus, buscar essa intimidade, esse conhecimento do Senhor. Nós estamos vendo um casal de pastores aqui que ambos tiveram suas experiências com Deus. Os dois conhecem a Jesus, e isso é muito importante. Nós vimos a experiência sobrenatural do pastor Claudivan, nós vimos a experiência da pastora Keliane, e se você não tem desfrutado de uma experiência assim ainda, quer dizer, existe para você também. Eu lembro que quando eu começava a ouvir a música do Ricardo Rubortella no Encontro com Deus, que tocava muito, eu sei que tem mais, eu sei que existe mais de Deus para mim, existe mais. E com toda essa experiência que o pastor Claudivan teve, que a pastora Keliane teve, eu sei que eles no coração deles têm essa esperança por mais, que existe mais. Com certeza. Existe um degrau ainda que vocês não subiram, existe um mistério que vocês ainda não descobriram. Existem muitas palavras que Deus vai falar através de vocês, muitas coisas novas que Ele vai revelar. Eu queria só falar, Rogério, essa questão de você sempre querer mais, buscar mais, é incrível, porque todo início de ano, eu já começo o meu ano, não é pedindo assim, Deus, eu quero conquistar isso, materialmente falando, sabe, fisicamente falando, não. É interessante, você que quer mais de Deus, que é faminto pela presença do Senhor, eu pelo menos começo o ano sempre dizendo assim: Deus, esse ano
é o ano que eu mais quero viver experiências contigo, mais eu quero desfrutar da tua presença, é o ano que mais eu quero ler a Bíblia, é o ano que mais eu quero orar. Então, que você possa ter essa busca incessante, porque às vezes a gente pode imaginar assim, mas eu já vivi tanta coisa com Deus, eu já tive tantas experiências. E antes mesmo de subir para cá, eu falei isso para Deus, né? Eu estava ali adorando e eu dizendo para o Senhor, eu olhando aqui também a pastora Dayana, adorando, aquela coisa toda. Então, eu olhei assim e lembrei, meu Deus, nós somos os mesmos assim, não somos os mesmos mesmo, porque a gente, cada dia que passa, a gente sempre amadurece, cresce, mas eu digo que a gente não perdeu aquele desejo pela presença, sabe? A gente não meio que se acostumou. Eu já vivi isso com Deus, já vivi aquela experiência, já passei por isso com o Senhor, já fui batizada e tal. Então, deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto e vamos ver o que Deus vai fazer. Não, a gente sempre quer mais de Deus, a gente sempre quer mais do Senhor. Então, se eu pudesse falar, eu já estou falando, né, para vocês aqui, de que comece seu ano assim, sabe? Sempre buscando mais a Deus, se lançando mais intensamente na presença do Senhor, querendo viver coisas novas. Eu digo que é o grande diferencial na vida de um cristão, é você sempre estar mergulhando em águas mais profundas, é você sempre querer conhecer Deus mais de perto, o mais perto possível. Eu sempre digo isso para Deus, Senhor, eu quero ser a tua amiga, aquela mais chegada, aquela mais próxima, eu quero estar mais perto, sabe? Todos os dias eu falo isso para Deus, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero que o Senhor me conheça, eu quero que o Senhor saiba quem eu sou. Então, isso faz uma diferença mas tão grande na vida de um cristão, daquele que ama o Senhor, que eu acredito que verdadeiramente é isso também que faz com que você permaneça e fique firme nos caminhos de Deus. Aleluia. Queridos, nós já estamos quase chegando ao final e eu queria que o pastor Clodivan deixasse uma mensagem de encerramento desse primeiro Action Cast para a nossa juventude, uma mensagem direcionada ao coração dos jovens dessa igreja. Amém. É de Deus demais. Gente, na verdade, quando essa última pergunta agora do Rogério, né? Quando ele me fez aqui, eu não tinha lido ela, né? Essa pergunta. Eu olho para o meu passado, né? E desde a minha conversão, passando pelas decisões que eu tomei, aconteceu uma coisa, um fator muito determinante depois da minha busca, lógico, né? Foram pessoas na minha vida, pessoas colocadas por Deus, pessoas mais velhas, colocadas por Deus, que me deram direção, e que eu olhava para elas, e ali eu me inspirava. Eu sempre tive a facilidade de fazer amizade com gente mais velha, sempre tive facilidade. E uma das coisas um dos conselhos que eu dou, né, para os nossos jovens busque se aproximar de pessoas experientes, na igreja principalmente, porque assim, quando o adolescente ele fica muito só com a turminha, não é diminuindo, mas a turminha ali de novos, né? Quando você fica só com sua turminha ali, você às vezes não vai crescer tanto. Você tem que manter a sua amizade com a sua turma, ok? Mas olhe para os mais experientes e naturalmente se achegue e ouça. Deus sempre colocou pessoas importantes na minha vida para que eu não me perdesse. Porque fiquei 4 anos lá em Brasília, sem família, né? E Deus colocou as pessoas certas ali, mas eu permaneci. Elas não iam atrás de mim, né? Eu permaneci e nesses 4 anos eu não me perdi, eu não me prostituí, eu não pequei no sentido de ir para o mundo, de fazer isso e aquilo. Muito pelo contrário, Deus só aumentou dentro de mim a paixão por Ele, o fogo por Ele, em nome de Jesus. Então, procure pessoas experientes, procure ouvir, procure receber conselhos, procure estar com essas pessoas, em nome de Jesus. E assim, para a nossa juventude, de fato, eu glorifico a Deus por esse momento, né, pela ideia de vocês.
eu digo a cada um de vocês: permaneçam no Senhor, se apaixonem por Ele. Não tenham outra pessoa mais importante na vida de vocês do que Deus. Tenham paciência diante dos desejos de comprar moto, de comprar carro, de comprar isso e de namorar. O tempo vai chegar. Eu olho para o meu passado e eu vejo isso. Eu vejo que um dos maiores erros dos jovens, adolescentes e jovens, é quererem antes do tempo aquilo que não é para aquele tempo. E hoje, com 44 anos de idade, eu olho para o meu passado e hoje eu tenho tudo que eu queria ter quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Eu sou jovem, certo? Mas eu olho, tudo aconteceu naturalmente. E muitos jovens se irritam com o pai ou com a mãe porque querem um celular. Muitos jovens se irritam com o pai e com a mãe porque querem sair. Muitos se irritam com o pai e com a mãe porque querem namorar com alguém e o pai e a mãe não vai namorar, não chegou a hora, ou então com esse aí não. Muitos querem ter mais tempo para ficar na rua e o pai não tem horário para chegar em casa. E às vezes quando namora quer ficar mais tempo com a namorada na calçada, ou vai ter algum aniversário, vai ter algum evento da igreja e às vezes o pai proíbe, às vezes. Mas vai chegar o dia que você vai casar. Tipo, eu e a pastora Keliane, a gente tinha um horário ali de eu sair da casa dela e tudo mais. Às vezes saía tarde, mas às vezes o pai dela olhava lá, né? Ele olhava lá Só olhava. Tipo, hoje eu pensava assim: não, mas vai chegar o dia que eu vou casar com ela e nós vamos, não tem esse negócio de horário mais. Hoje eu posso, terminou aqui, eu posso pegar o nosso carro, bora para Teresina, vamos para São Luís, de madrugada, meu amigo. Glória a Deus. É a minha esposa. Glória a Deus. Chegou o tempo certo. É verdade. Chegou o tempo certo, né? E eu até me lembro, para fechar, eu me lembro que eu fiquei muito chateado nesse dia. Ia ter um congresso lá na igreja, né? Um congresso em São Luís, e eu poderia ir natural, e estava certo para ela ir, nós namorávamos, e aí já estava tudo certo. No dia, ela ainda chegou, eu fui buscar na casa dela, e aí o pai dela proibiu ela, no dia, já estava com a mala feita. Rapaz, eu fiquei muito chateado, né? Ele não deixou ela ir, e tal, mas assim, ela obedeceu, graças a Deus, né? Eu também, eu acho que eu nem fui, não sei se eu fui, não lembro. Eu não fui, mas ainda dentro desse direcionamento, espere o tempo certo para a sua vida, e se você permanecer em Deus, as coisas acontecerão naturalmente, entendeu? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastora Keliane, a senhora pode concluir também, deixando uma mensagem, um conselho para jovens, para os jovens. Ai, gente, o maior conselho que eu posso dar para vocês, não tem como não ser diferente do que o pastor falou, né? Amem Jesus acima de todas as coisas, acima de tudo isso que ele falou, relacionamentos, coisas dessa terra, sonhos, projetos de vida. Se vocês querem ter uma vida abençoada em todas as áreas, a gente precisa amar o Senhor. Acima de tudo, Ele precisa ser aquilo que é a coisa mais importante para nós, sabe? E como o pastor falou também, outro conselho: ande com pessoas cheias da presença de Deus. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Eu lembro que Provérbios é um dos livros que eu mais sou apaixonada pela Bíblia, né? E aí tem um versículo bíblico que fala: anda com os sábios, que você se tornará cada vez mais sábio. Mas o amigo dos tolos sofre muitas aflições. Tem outras traduções que dizem: ele passa por muitos problemas. E eu lembro que quando eu li esse versículo, foi aonde ali Deus começou a ministrar no meu coração e falar como que era importante eu andar com as pessoas certas, pessoas que vão me levar para mais perto de Deus, pessoas comprometidas com o reino, que amam o Senhor, que vão saber me dar um conselho na hora certa, que vai saber puxar ali a minha orelha quando eu estiver fazendo algo de errado, ou algo que de repente eu possa achar que está certo, mas que na verdade
não vai estar conforme a vontade de Deus. Então, para mim, acho que esses 2 conselhos seriam assim, os conselhos mais importantes da vida de vocês. Amem o Senhor acima de tudo e ande com pessoas cheias da presença de Deus. Glória a Deus. Pastor Amém. Clodivan, quero dizer que eu estou Glória a muito Deus. feliz com esse momento. Fiquei também. muito contente. Foi melhor do que eu esperava. Foi? Eu acho que achei- tem que acontecer mais vezes. Amém, glória a Deus. E que bom, queridos, que você veio, que você ouviu isso. São coisas que a gente ouvia ali de perto na calçada, que vocês estão ouvindo aqui também na mesa. Guarde cada uma dessas mensagens, de cada um desses conselhos, leve com você. Tenho certeza que você vai crescer em Deus. No próximo sábado, se Deus quiser, nós teremos aqui mais um episódio do nosso Action Cast, com os convidados Pastor Daniel e Pastor Dayana. Vamos descobrir as experiências que esses dois já tiveram com Deus também. Aleluia. Amém? Você que de repente percebeu algum colega seu, um irmão que não veio hoje, lembre de trazer no próximo Action seu discípulo, sua discípula, traga no próximo Action. Conte, compartilhe como foi essa experiência. Eu lembro que quando eu faltava na segunda-feira de oração, foi o pastor Daniel, meu discipulador, que disse: a oração de segunda-feira tá poderosa, tá massa, tá boa demais. Eu disse: pois eu vou lá que eu quero experimentar a segunda de oração. Então compartilhe com empolgação com seus colegas a respeito, com seus irmãos a respeito desse Action Cast. Pastor Clodivan e pastora Keliane, mais uma vez, muito obrigado. Quero uma forte salva de palmas para Jesus pela vida desses dois. Amém. E nesse momento, vocês podem se colocar de pé e eu quero pedir o pastor Clodivan para fazer uma oração por vocês. Amém.